Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão. Artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por que democratizar a mídia? O Brasil, hoje, ele tem uma mídia, né, um sistema de comunicação, grupos de comunicação que são basicamente privados. Ou seja, uma lei, as emissoras de TV, as emissoras de rádio, elas estão basicamente na mão de grandes grupos de comunicação. Então é uma comunicação privada, que tem um olhar mercadológico, um olhar comercial. E a gente sabe que a mídia é muito importante para uma sociedade, porque a mídia ajuda a moldar a forma como a gente se enxerga enquanto sociedade, a forma como a gente enxerga a política do nosso país. O que nós vemos é uma informação que vem cada vez mais pré-formatada de um modo a moldar a opinião, ou a doutrinar ideologicamente. Isso caracteriza, então, a falta de democracia nos meios de comunicação e uma violação no sentido do direito à informação. Direito à informação é você ter acesso à informação, minha opinião, né? Você ter acesso à informação e quem está querendo transmitir essa informação tentar ser o mais verídico possível. Eu acho que é um direito de todo ser humano que tem de saber o que está acontecendo ao seu redor, das situações políticas, socioeconômicas e acho que tudo que acontece ao seu redor, no estado, país e tal. Eu acho que é um direito que todo mundo tem, mas às vezes não é feito isso, né? A informação é você ter acesso a ela de forma imparcial, ou se for parcial, você ter o direito a saber as duas posições, os dois lados da moeda. O que a gente entenderia que é a liberdade de expressão, não é tão livre assim. As pessoas se expressam conforme os grandes meios de comunicação de massa. Então elas não são livres naquilo que elas expressam. Aquilo que elas expressam apenas remonta a uma estrutura hegemônica de pensamento que se perpetua na sociedade brasileira. A teoria do agendamento, ela pressupõe que os veículos de comunicação têm capacidade de agendar as discussões do seu público. Então, os temas que a mídia aborda em suas reportagens acabam motivando as pessoas a falar sobre eles. Mas essa teoria está passando por uma espécie de revisão diante das mudanças recentes no processo comunicativo. Então, já se fala muito em uma contra-agenda, que é uma agenda do público pautando os veículos de comunicação, fazendo um caminho contrário. Então, a gente precisa democratizar a comunicação para mudar até mesmo a forma como a sociedade, de forma geral, enxerga a si mesma, né? A gente precisa garantir que os grupos organizados, as comunidades, né, os grupos de gênero, de jovens, os movimentos da luta pela terra possam acessar com garantias as emissoras, as concessões de mídia massiva. Se você analisar, todo veículo de imprensa ele é vinculado a um grupo comercial, ele tem um determinado interesse. Isso não significa que ele esteja errado. Ele é uma empresa, é justo que ele persiga o lucro, alcance o lucro, e as estratégias que ele vai utilizar para isso em algum momento passam por falar de temas que são de interesse público, em outros momentos nem tanto. E a mídia independente, se ela não almeja o lucro, ela tem uma liberdade, em teoria, muito maior para falar de alguns assuntos que podem ser custosos à mídia tradicional.
Então a mídia independente ela tem um potencial muito grande de colaboração para que isso aconteça, e a gente tem visto, né, o que a mídia Ninja fez na cobertura dos protestos de 2013 foi algo espetacular, chamou a atenção da imprensa tradicional. A gente precisa reformular as leis e as garantias que se colocam aí no que tange a comunicação, uma comunicação social de massa. Os vários movimentos do Brasil pela democratização da comunicação, pensando em como garantir esse acesso, formularam a Lei da Mídia Democrática, com base nas propostas que saíram em 2009 da CONFECOM, que foi a Conferência Nacional da Comunicação, né? Os movimentos organizados pelo Fórum Nacional olharam para 600 propostas, organizaram então essas propostas e formularam uma Lei da Mídia Democrática e propuseram então, né, como um projeto de lei. E essa Lei da Mídia Democrática, então, ela vai trazer todas essas garantias, né, que precisa respeitar o direito dos grupos, né, precisa respeitar a representatividade da população LGBT, da população negra, da população indígena, respeitar a segurança de crianças e adolescentes que são atingidos pela publicidade. Eu acredito que, ao invés de criarmos leis para, de alguma forma, incidir em algo que soe como censura da mídia, nós precisamos investir na formação do povo brasileiro, para que o povo seja capaz de fazer essa distinção, né, e de ser menos manipulado. Eu acho que passa muito mais por esse aspecto, assim, porque não vai adiantar a gente criar determinadas leis regulatórias de imprensa e não termos aí uma formação que torne possível, né, a sociedade brasileira saber distinguir a tendência ideológica desses jornais.